Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify, ou aos mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu tenho uma pessoa especial, especialista em natação, triatlon, corrida. Ele está realizando 366 treinos nesse ano e mais de 50 provas. Será que ele consegue chegar ao número de 50 provas esse ano? Tô falando de Diego Lopes. Muito obrigado pela presença, Diego. Prazer a todos. Renato, valeu pelo convite. Espero que a gente consiga aí, nesse bate-papo, acrescentar várias informações e acrescentarmos aí várias ideias, né, conceitos de treinamento para que a gente possa ajudar todos aí que estão com a gente. E o Diego veio para falar um pouquinho sobre natação infantil, a importância, o porquê a gente tem que começar as aulas logo no início. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que visa a redução no número de afogamentos no Brasil. Se você não sabe, a principal causa de morte na criança é o afogamento e a natação criativa faz parte disso. Sou voluntário Sobrasa. Estou também defendendo essa causa. A nosso aplicativo da SwimTrack, que faz o monitoramento e a evolução dos seus alunos, entrega avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, manda vídeo, faz chamada, entre outros. Piscinas litro a litro, uma bíblia para você que faz tratamento de água, aquecimento, quer saber tudo sobre a piscina? Esse é o livro que você tem que ter. Entra lá na Amazon e pega o seu. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados. E eu tenho aqui o jogo da memória da Flote. Imagina você fazendo uma série para o seu aluno e a cada ida e volta ele tem que achar o par. Então, muito mais motivante, atraente, material duradouro, colorido, você pode usar na borda, no fundo da piscina ou até mesmo colar no vidro, que você tiver algum vidro ali na sua piscina ou até na borda para você utilizar com seus alunos. Mas vamos deixar de história, vamos tentar entender aqui a história do Diego Lopes, tem assessoria Trilopes. Fala um pouquinho como você começou na natação, depois foi para corrida, assessoria. Conta essa história aí, Diegão. Bom, vamos lá, vou dar uma resumida, né? Bom, eu comecei no triatlon, né? Descobri o triatlon em 1990. Como muitos brasileiros, eu tentei uma carreira inicial jogando futebol, né? Joguei futebol, treinei futebol dos 10 aos 16 anos. Aí com 16 anos, que foi justamente o ano de 1990, já que eu faço 50 anos esse ano, 2024, eu parei com o futebol, fiquei uns 2 meses ali procurando, né, alguma outra modalidade, e no segundo semestre daquele ano de 1990 voltei a nadar numa academia na região da Lapa, já que eu sou aqui do bairro da Lapa, Lapa de Baixo. E nessa academia chamada Água Azul, ela, para quem é de São Paulo, fica ali num quarteirão entre a Monteiro de Melo, o Largo da Lapa, enfim, a academia nem existe mais. Estava começando a se formar um grupo de triatlon com o professor Jair Batista Soares, até ele mora em Atibaia hoje, um beijo pro professor Jair. Ele começou um grupo que tinha muita molecada, molecada de 16, 18, 17, 20 e poucos anos. Aí eu entrei nesse grupo, ele me convidou, e naquele ano eu já comecei a treinar e descobri a modalidade. Já em 91, no começo, eu peguei uma bicicleta emprestada, uma Caloi 10, né? Aquele freio em cima, aquele pneu grosso para quem é da minha geração. Fiz meu primeiro biathlon, que se chamava na época, depois mudou para aquatlon, já que o biathlon é um esporte que, primeiramente, é um esporte de neve, né? Que é o cross country e o tiro, então teve que mudar o nome depois para não ter nomes conflitantes. Fiz na antiga Hobby Sports ali da Avenida Angélica, que também acho que virou Maccabi, nem sei se existe mais. E dali eu comecei minha carreira com o triatlon, com o biatlon, com o duatlon terrestre, que é correr, pedalar, correr. Entrei na Faculdade de Educação Física em 92, me formei em 95 e começou a abrir as portas na parte de natação em academias, já que naquela época as academias estavam realmente num crescente grande, a natação estava com um viés muito forte em diferentes bairros por São Paulo. Eu já fazia triatlo, me identifiquei também com a natação de ensinar as pessoas a nadarem. E comecei a trabalhar na própria academia Iguaçu, depois fui para outras academias de bairro, fui para a academia do professor José Luiz Munhoz, que ele tinha uma unidade lá no Morumbi, né? Até ele abriu agora uma unidade ali no Alphaville, né? Um outro projeto. E comecei a trabalhar com natação, diferentes faixas etárias, desde crianças
até passando por adolescentes, jovens, adultos, um pessoal mais velho. Trabalhei com hidroginástica, com bebê, com aprendizado, com treinamento. Quer dizer, então natação é uma modalidade, é uma atividade, é uma profissão que eu exerço há mais de 30 anos. E você teve uma passagem ali pelo Pinheiros também, né? Eu me formei em 95. Nessa fase universitária de 92 a 95, eu fiz estágio em diferentes lugares, né? Não só com natação, com musculação também, com preparação física com futebol, rodei um pouco várias áreas. E em 94, através de um convite do hoje treinador, né? Na época ele era só atleta, Sérgio Onha Marques, então é um treinador hoje que eu nem sei onde é que tá o Sérgio, mas Tá no enfim, tá Minas, no Minas, então Minas eu Tênis perdi contato com o Clube. Sérgio, mas Sérgio, um beijo pra você. Ele fazia a faculdade que eu fazia em Santo André, a Fefisa, era meu bicho, né? Ele entrou depois que eu. E ele comentou que estavam abrindo vagas no Pinheiros, que na época, em 94, ele é atleta do Pinheiros, nadava 100, acho que 100, 200 borboleta. E eu fui lá, fiz um teste, conheci os professores Fernando Vanzella, o Albertinho, conheci o Gustavo, que na época ele já era um senhor, nem sei se ele está vivo. Professor Alberto Claro. Passei no teste, comecei a fazer um estágio no Pinheiros em 94. Aí fiquei em 94, 95, me formei. É logicamente quando você se forma, você perde a vaga de estagiário, né? De treinador assistente. Só que logo que eu me formei, no começo de 96, eu indo para um triatlo em Caiobá, já trabalhar com assessoria, que a assessoria tinha um ano e pouquinho. Eu encontrei o professor Marcão, que mora hoje em Bragança, que era treinador do Petis do Pinheiros. Ele falou que estava abrindo uma vaga para Mirim, porque o professor Gustavo, que eu fui assistente, estava saindo. E aí eu fui lá no Pinheiros, logo depois que eu voltei de Caiobá do triatlon. E foi mais ou menos meio de fevereiro. Tive uma conversa com o professor Albertinho, com o Vanzella. Falou assim, ó, pela gente está aprovado, agora você tem que conversar com o Albertão. Que é o E homem. na época era o homem, era o head coach do Pinheiros. Fui lá, conversei com ele, o Albertão falou assim, é o seguinte, se o Albertinho e o Vanzella aprovaram, da minha parte também aprovado. E aí eu comecei a trabalhar no clube em 96 como técnico de natação, fiquei até 2011. Grande trajetória. E você tem toda essa experiência com natação, tem 2 filhos que você incentiva muito aí a natação. Como você vê aí a importância da natação para as crianças de forma geral e até para os seus próprios filhos, que você ali é fiel, tá na borda da piscina dando treino para eles? É uma relação legal porque, assim, né, eu sou suspeito para falar, meus filhos são sensacionais, porque durante os nossos treinos de natação, já que eles vão fazer 11 anos em abril, já nadam aí 2.000, 1.800, 2.200, 3 vezes por semana, então é uma distância boa, né, no geral, para uma criança dessa faixa etária. E ali a gente separa o momento de eu ser o treinador dele, o professor deles, eles são gêmeos, da minha função de pai. Então, é um momento assim que a nossa relação ela quebra, né? Aluno, professor, treinador, e depois que acaba o treino, aí pai e filho. Então, essa separação, eles têm muito assim um discernimento natural de saberem dividir e não confundir aquele momento pessoal do momento mais sério que é uma aula. Com relação à natação, é uma das coisas que eu sempre falei assim muito, principalmente para os pais do Pinheiros, já que eu rodei algumas academias em São Paulo, mas a minha base de formação, o local que eu fiquei mais tempo com natação, lógico que ali era treinamento, era o início de um treinamento, né, faixa etária de 8 a 10 anos, que foi a categoria principal que eu trabalhei no clube, é que eu passava muito para os pais. Primeiro uma frase assim que era clássica minha das palestras semestrais que eu dava para os pais que eu ia gerenciar os filhos deles. Assim como eu não quero ser o pai dos seus filhos, não sejam os treinadores deles. Então vamos separar as funções. Então vocês são pais. O que um pai faz muito com o filho na parte esportiva? Incentivo, logística, levar, explicar para o filho a importância de fazer natação, a disciplina, a importância da modalidade de uma maneira assim, em cima da linguagem que o pai possa passar. O filho errou alguma competição, uma saída, uma viradinha, bate palma. Acho que isso é uma função principal do pai. Aquele pai que às vezes quer ser um treinador da criança, gera um certo conflito. Deixa então a parte mais técnica, a parte de planejamento, de ensino, de correções, com o professor e com o meu caso, no meu caso, que era o treinador na época das crianças do clube. Então, essa é a primeira frase que eu passava para eles. E também eu passava muito da importância de, pelo menos até na faixa etária de 10 a 12 anos, manter os filhos nadando por questão de fixação motora. De tudo que a criança aprendeu desde das aulas de bebê, com 3, 4, 5 anos, se ela para nesse meio do caminho antes dos 10, 12,
a chance dela perder os movimentos na natação, caso ela queira voltar com 18, 20, 30 anos, é enorme. Então, tenta segurar ao máximo até essa faixa etária, antes da puberdade, para que ela possa fixar e automatizar os movimentos que a natação realmente consegue passar para todos. E a gente falando aí de benefícios no desenvolvimento infantil, o que que a natação traz ou o que você percebeu nos seus filhos de benefícios aí da natação? É, na verdade, assim, os benefícios da modalidade em si, né, da atividade física natação são enormes, né. Parte cardiorrespiratória, coordenação, trabalha todos os grupos musculares num todo, né, inferiores, superiores, core, enfim. Então essa parte mais, vamos dizer assim, fisiológica é um benefício gigante. A natação treinamento, já no caso, indo já um pouco mais para o treinamento, né, o nadador, assim, é um ser, assim, diferenciado, porque é uma modalidade que é muito difícil treinar. Todas são, seja um esporte coletivo ou individual, todas têm a sua dificuldade, mas a natação, pelo fato de ser muito sinestésico, é muito solitário, é uma repetição constante no espaço físico pequeno, diferente, às vezes, por exemplo, uma comparação de esportes que eu também trabalho, com o ciclismo, que você pega uma estrada para pedalar, você vai distâncias longas e não repete o mesmo lugar, só repete um pouco na volta do local que você está pedalando, corrida, a mesma coisa. Natação, tirando águas abertas, mesmo assim você coloca o rosto na água e você vê muito pouco ambiente externo, é muito, assim, isolado, então é difícil você conseguir realmente, executar um treinamento por muitos anos, ainda mais com uma concorrência gigante, né, do que a sociedade passa para um adolescente, para uma criança, que são amigos, parte social, outros esportes, saídas, então é difícil. E em cima dessa dificuldade, você passa o quê? Para uma formação de criança e adolescente. Persistência, paciência, resiliência, disciplina. Por mais que a natação seja um esporte individual, ela tem um ambiente coletivo incrível. Então você tem assim N benefícios na formação de uma pessoa, através da natação. E você falou dessa relação de pai, filho, treinador e pai, como que é essa mistura aí no dia a dia? Como você consegue trabalhar isso com os seus filhos positivamente? Na verdade, assim, nós temos excelentes, sem querer me comparar, tá? É. Mas a gente tem excelentes exemplos aí de Bernardinho com o Bruno, com o Bruninho, né? Outros exemplos de pais que trabalham com esporte, que foram atletas, depois viraram treinadores e os filhos seguiram a modalidade que o pai competiu e o pai trabalha. E acho que assim, bom, meus filhos eles estão numa fase ainda muito multiesportiva. Então eles não fazem só natação, eles fazem também karatê, eles fazem futebol, futsal, eles fazem tênis. Então estão numa fase assim de ainda não escolher uma modalidade para se dedicarem mais, para entrarem de cabeça. Então, como eu fico meio que gerindo essas modalidades em casa, é lógico que assim, tênis, karatê, futsal, eu sou pai. Aquilo que eu falei no começo aqui da função do pai, quem gerencia a parte técnica, o gerenciamento de possíveis competições, são os professores, o sensei deles. Mas na natação quem gerencia mais sou eu. Então a gente procura, assim, deixar o ambiente leve. Uma coisa que eu acho muito importante é quanto mais leve o ambiente, acho que esse foi um dos aprendizados principais, assim, na minha relação com os meus filhos e em casa com a minha esposa, na pandemia. Porque eu deixei assim, como a pandemia estava muito assim over, né, muita informação assim ruim, negativa, falecimentos e isolamento e restrições, eu tentava deixar o ambiente assim o mais leve possível em casa e tudo que era de ruim de informações que as pessoas falavam, que as, enfim, os meios de comunicação, eu absorvia para mim. Eu não passava para os meus filhos. Eu falava assim, não, a escola hoje vai ser aqui em casa. Legal, vamos ver a professora através da tela do computador. Não, a pandemia é uma doença, uma gripe, enfim, é chata, mas vamos ficar mais aqui em casa, mais quietinhos. Tem que usar máscara em tal ambiente. Enfim, quanto mais leve, acho que você, para quem, quer dizer, todos vivenciaram aquela época, você deixava o ambiente, e até também na minha empresa, na Trilopes também, tentando deixar um ambiente leve, acho que as pessoas conseguiram atravessar, né, a travessia da pandemia com mais saúde, vamos dizer assim. E você falou que tem momentos que você é o pai, que você gerencia só por fora. Que dicas você daria aí para os pais que estão ouvindo a gente? O que que eles têm que fazer? Quais as funções dele aí como pais da natação, seja no aprendizado, seja no treinamento? Então, até eu fiz um comentário breve a respeito, assim, me aprofundando um pouquinho mais. Eu acho legal, por exemplo, primeiro o pai incentivar a nadar. Isso é muito importante. Eu acho que
De novo, dentro de uma explicação talvez não tão técnica, não tão didática, já que nem todos os pais, logicamente, têm a formação de professor, né? E muito menos a modalidade de natação. Mas explicar, né, a importância de você nadar, de você praticar atividade física, natação, por sobrevivência, para você, filhinho, tentar atravessar a piscina lateralmente, tentar ficar flutuando sozinho, enfim, ter uma autonomia. Também explicando para a criança, para o filho, um pouco a parte da saúde. Então, esses são os dois principais pontos: sobrevivência e saúde. E falar que a natação vai encontrar com amiguinhos, a professora é legal, o ambiente é gostoso. No caso, mais São Paulo também, né? Tudo bem, a gente tem aqui, vai de 2 a 3 meses de frio, mas as piscinas são quentes, são aquecidas, a gente tem bastante verão, enfim. Tentar explicar todo o lado lúdico que a natação pode atrair uma criança. E depois que ela passa essa fase, que nem eu falei, mais ou menos aí de 10, 12 anos, aí realmente o pai começa a gerenciar de uma maneira diferente. Ó, você quer seguir nadando, você pensa no treinamento, você pensa em se desafiar, você quer nadar para você até aliviar um pouco o estresse. Por exemplo, numa fase de vestibular, até encontrei um adolescente aí o mês passado, 14, 15 anos. Ele vai fazer um teste aí no final do ano para tentar um high school, fazer o colegial fora. E ele usa a natação como anti-estresse. Ele está estudando bastante, tá estudando na escola como em casa, e nos momentos assim que ele tem uma janela, ele vai lá e nada para relaxar, porque também a natação tem muito esse efeito. A água tem esse ambiente, tem esse poder, vamos dizer assim, de relaxar, né? Um ambiente mais prazeroso, mais gostoso, de acalmar a pessoa. Não é, por exemplo, igual, velho, que nem eu jogo beach tennis, aquela coisa adrenalina tal, de você bater na bolinha, descarregar, dar pancada, aquilo. Se você joga beach tennis às vezes à noite, até você voltar, né, baixar um pouco a intensidade, a sua excitação, demora um pouquinho. Natação não, você vai lá nada, piscina quentinha, você já sai um pouco mais relaxado. Então, tem todos esses mecanismos que a natação pode oferecer para qualquer pessoa. E você acha que está nessa fase com seus filhos, que é essa fase aí da competição. E como que é esse ambiente por trás? Tem a cobrança, não tem a cobrança, tem um apoio? Como você lidar aí com as vitórias e derrotas como pai? Então, esse já é um ponto que, assim, é um ponto favorável, né? Vamos dizer assim, dos meus filhos terem o famoso efeito espelho, de verem o pai nadando, o pai treinando, o pai competindo, né? Vira e mexe, que nem ontem eu fiz uma prova em Bertioga, um aquátlon, um sprint aquátlon, né? 750 metros nadando e 5.000 correndo. Fiquei em segunda categoria 50 a 54 anos, aí levei um troféu para eles, medalha mostrei para eles, tal, ó, legal, isso aqui simboliza, de novo, persistência, treinamento, dedicação. Então eu procuro, assim, explicar a importância de competir. Eles têm o efeito espelho, só que ao mesmo tempo, assim, às vezes eles estão comigo, aí vem uma pessoa, os filhos do Diego, futuros triatletas. Então gera aquela, né, aquele comentário que na cabeça deles pode ser uma cobrança. Então isso é uma coisa que eu não quero. Eu sempre evitei ao máximo de jogar eles para minha modalidade, muito menos comparar eles comigo e muito menos forçar eles competirem em alguma coisa. Eu sempre deixei de novo a frase do ambiente leve. Então, assim, eu explico, estimulo, aí como pai, a importância de você competir. Lógico, com algumas dosezinhas técnicas, né? Só que assim, eles foram competir que nem, por exemplo, um torneio de tênis em janeiro. Chegaram ali, ficaram nas quartas de final. Parabéns, incentivei, expliquei da importância de estar lá participando, mesmo com crianças mais velhas, enfim. Então, acho que é importante, assim, a função dos pais, no caso, em todo momento, ainda mais nessa fase inicial da criança começar a experimentar o ambiente competitivo, incentivar independentemente do resultado. O resultado, a avaliação do resultado, até porque essa faixa etária não tem que pensar em resultado. O resultado é realmente numa fase da vida onde aí sim vai valer o resultado. Aqui agora com 10, com 8, com 12, com 9, é uma fase de formação. Incentive o máximo seus filhos e deixe qualquer comentário sobre resultado, sobre performance, desempenho, tal, com o treinador, com o professor. É sempre esse apoio, né? Acho que a palavra apoio é o principal. Então, apoiar, incentivar que treinando a gente melhora, se você quer resultados melhores, essa persistência. Mas de vez em quando a gente tem aquelas resistências, né? Então, às vezes, ele não quer ir pro treino, ou mesmo no início de uma modalidade, tô saindo da modalidade, vou iniciar agora um futsal. Aí tem aquela resistência inicial, porque ele não sabe qual é a rotina, não sabe o que vai enfrentar do outro lado. Como enfrentar e como auxiliar o seu filho, ou outros filhos aí do outro lado, nessa resistência, como fazer eles irem para atividade?
Então, aí acho um casamento bem interessante dos pais com os treinadores. Quer dizer, esse casamento tem que ser constante, não só nesses momentos de dificuldade. Quanto maior a sinergia entre os pais com os treinadores, de conversarem, dos pais assim perguntarem um pouco. Eu sempre gostei bastante dos pais, ou mesmo dos meus alunos, perguntarem aí, qual vai ser o planejamento desse ano? Quantas competições, como é que vai ser o treino, como é que vai ser o volume, qual que é a ideia, isso é fundamental. Afinal, a gente está mexendo com o principal patrimônio, quer dizer, os dois principais patrimônios que os pais têm, que é o filho e a saúde dele. Então é legal a gente explicar, olha, o planejamento vai ser assim, 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 a gente vai trabalhar com cargas assim. De novo, de maneira assim, menos técnica e mais didática para os pais entenderem, explicando a quantidade de provas, o porquê dessa prova, o nível técnico, aquela prova de nível técnico é mais alto, então ele vai participar para ele sentir o ambiente. Essa aqui vai ser um festivalzinho, todos ganham medalha, algo mais participativo, então tudo isso é fundamental. E se os pais sentirem que o filho realmente não tá afim de competir, ou então não gostou do ambiente competitivo, aconteceu alguma coisa, alguém tirou sarro, ou então ele se sentiu mal, ele ficou envergonhado, enfim, qualquer situação que possa inibir a criança, o filho, a voltar a competir, de novo, é legal os pais conversarem com os treinadores, buscarem alternativas para que a criança realmente entenda. Se for o caso, assim, numa próxima competição, ele pula, deixa ele quietinho lá, deixa ele retomar talvez a vontade um pouco maior de treinar, deixa ele voltar a conseguir desempenhar bem nos treinos, que para uma outra até se partir iniciativa dele de voltar a querer participar de uma competição, melhor ainda, numa outra ele pode ser convocado. Ou simplesmente ir lá assistir a prova, né, que ele vai ver o pessoal ganhando, ou vai ver o ambiente gostoso, e ele vai querer voltar. Às vezes só ir para uma competição já é estar na competição, que às vezes os pais não entendem um pouco, né. Então comparece, conversa, olha lá o fulano, olha não sei o quê, então só de estar no ambiente já auxilia ele nesse retorno. E de um tempo para cá, a gente vem muito forte com o ambiente lúdico dentro dos esportes, principalmente para criança. Como você enxerga essas estratégias lúdicas e até qual faixa etária, ou não existe faixa etária? Você acha que até no alto treinamento a gente tem que utilizar essa brincadeira, esses jogos para dar uma quebra? Porque que nem você vai ter treino 366 treinos no ano. Dá para ser sério 366 ou tem que ter umas quebradas aí no meio? Então, até em cima do que você falou no começo, que eu lembrei de uma criança minha no Pinheiros, que ela mesmo assim, lógico que ela pode ser até considerada mosca branca, mas ela mesmo doente, eu lembro que ela quebrou o braço jogando futebol, ela queria ir nas competições, justamente para estar no ambiente, estar com os amigos, torcer junto, então ela mesmo não podendo competir, não podendo nadar por força maior, ela ia lá e ficava com a gente. Com relação ao que você comentou, assim, bom, os treinos, assim, as cargas dos treinos, naturalmente, elas vão sendo jogadas durante o ano de uma maneira mais intensa, mais longa, mais leve, enfim, isso é natural de um planejamento. Mas um ponto importante das competições que você falou, que até é difícil para qualquer aluno de qualquer modalidade, às vezes pôr isso na cabecinha, tem aluno que tipo, põe na cabeça que tocou a buzina, tocou, deu lá as suas marcas, toda competição é pancada. E não é bem assim. É lógico que se você realmente compete pouco, escolhe algumas assim para você competir durante o ano, você até pode nessas elas serem as competições-alvo. Mas no meu caso, que vou competir 50 provas esse ano, homenageando meus 50 anos de vida, não dá para eu fazer as 50 provas do ano na pancadaria. Eu vou ter que escolher algumas como alvo. Então, eu dividi em quatro tipos de competições de provas, em quatro objetivos em cada uma, que eu até aconselho as pessoas a fazerem a mesma coisa, até para deixar o ano mais leve e deixar também, até principalmente mentalmente, o esportista mais longevo. Estou dividindo em provas-alvo. Então, ó, vamos pegar esse ano aqui. Eu fiz até agora 13 provas nesse ano de 2024. Então, eu dividi em provas-alvo, provas preparatórias, provas rodagem ou provas treino e provas diversão. Então, o que que são as provas-alvo? Aquelas que o objetivo realmente dentro do planejamento, um ciclo mensal, um ciclo anual, objetivo performance. Então, dessas 13 até agora, 5 foram provas-alvo, ok? Aí, o que que são as provas preparatórias? Aquelas que você não descansa,
que você vai fazer força na competição, mas você não tem a famosa frase dos nadadores, que é o polimento. Você não vai descansar para aquela competição. Você vai seguir treinando normal, quinta, sexta, sábado, e domingo vai lá do jeito que você tiver, cansado ou não, e tenta fazer força. Então essas são as provas preparatórias. Ela vai te preparar para a prova-alvo. As provas rodagem ou prova ritmo, isso mais no caso da corrida que eu estou falando agora, tá? No caso das provas ritmo ou prova rodagem, é aquela que você vai pegar o seu treino e vai colocar dentro de uma prova. Então, uma coisa que eu faço assim algumas vezes, agora até muitas vezes. A prova vai ser no Parque do Povo. Eu moro na região ali perto ali do Ceasa Pinheiros. Então, eu vou sair correndo até a prova, que vai dar 4, 5 quilômetros, 6, 7. Corro a prova, rodo ali, mais 5 ou mais 10, volto para casa correndo. Então, eu fiz a minha rodagem dentro de uma competição. Para aproveitar ali o ambiente, ganhar medalha e tal. E a prova de diversão. Que nem, por exemplo, esse ano aqui teve uma prova no Parque Toronto, em Pirituba, de 5K, que eu corri com os meus filhos. Então foi divertido. Eu corri do lado deles, eles já conseguiram correr 5 quilômetros até super bem, até tive que fazer uma forcinha, não foi tão divertida assim, mas era para ser divertida. Então eu corri com eles. Então teve uma outra prova assim também que eu corri com um amigo meu que está começando, amigo aluno, que está começando a correr, queria um incentivo, então eu doei meu pace para ele. Então, para incentivá-lo a participar da prova, ele ganhou medalha, adorou, vai fazer outras, enfim. Então, se você dividir isso durante um ano, você vai deixar o ano mais, de novo, um ano mais leve e mais prazeroso. E você falou e teve esse momento que você correu com seus filhos. Qual a importância dos pais também praticarem o mesmo esporte que o filho está praticando, até como incentivo, ou em competição ir junto, ou no dia a dia de treino estar junto? É importante, principalmente aqui na natação, o pai saber nadar e estar praticando com os filhos? Então, isso é muito importante. Eu vejo isso como uma vantagem. O pai que é esportista, o pai que é atleta, o pai que pratica esporte, é uma grande vantagem para puxar os filhos a praticarem também. Se pudesse a mesma modalidade, ótimo. Se não pudesse ser, ok, mas de novo tem o famoso efeito espelho. Porém, tem alguns casos, né, que eu até conheço pelo meu histórico com assessoria, né? A gente tem assessoria há quase 30 anos, faz 29 anos esse ano, que a Trilop surgiu em 95. Alguns casos do famoso tiro no pé, né? Do pai que às vezes é muito atleta, o pai que compete muito, o pai que fica horas e horas e horas e horas treinando fora de casa, acaba deixando de lado família, deixa de lado o trabalho, acaba se isolando. Isso a gente vê muito assim no triatlon, que é um esporte assim que ele é muito individual e acaba assim consequentemente sem a pessoa perceber, sem o triatleta perceber, ele acaba assim naturalmente ou até consequentemente ficando uma pessoa egoísta, pensando só nela, né? Então só nos treinos dela, só no esporte dela, só nas competições dela e o resto fica muito afastado. Então tem dois casos que eu nunca mais esqueço de dois alunos que a gente teve ao longo desses anos. Um é de um caso de um atleta que, assim, o pai, na época, ele tinha 40 e poucos anos, meu, era forte, tinha um corpo espetacular, assim, né, era... Acho que ele chegou a, depois, anos depois, pegar a vaga pro Havaí, em qualifying em Ironmans pelo mundo, e eu teve uma prova em Florianópolis que eu conheci a família dele, e conheci o filho na época tinha 15 anos e o filho obeso. E realmente, você vendo, assim, o filho obeso, né, até conversei um pouco depois com a esposa, via que era reflexo do filho de birra, de ver o pai assim, né? Não sei até que ponto o pai cobrava do filho, né, ele treinar. Ele fazia totalmente o contrário. Ele comia muito, não praticava esporte, quer dizer, então a relação ali dos dois, em termos de saúde para o filho, infelizmente, teve na época, né, essa consequência ruim de um adolescente de 15 anos com obesidade. E um outro caso que é emblemático para mim um outro aluno que fez N provas pelo mundo. Para quem conhece as provas aí que tem de endurance pelo mundo, fez Cape Epic, que é uma prova de expedição em mountain bike. Fez Cruz de Los Angeles, que é uma prova de corrida também, expedição, que você sai da Argentina, acaba no Chile ou vice-versa, correndo pelas montanhas, altitude, frio, dorme em barraca. Fez ultramaratona, fez prova de meia Ironman, enfim. Ele tinha um espaço na casa dele com vários quadros, troféus, tal. E um dia tava ele com o filho dele, o filho na época tinha 8 anos, e o filho falou assim: Papai, eu gosto daquela foto. Apontou a foto assim no quarto dele. Eu falei assim: Filho, mas essa foto aqui é o papai, mais, né, mais cheinho, né, um pouco de sobrepeso, completando a São Silvestre. Uma das primeiras provas que eu fiz ali. Por que você gosta dessa foto? Papai, porque nessa época aqui
que o senhor treinava, o senhor voltava cedo para casa. Quer dizer, você vê a cabeça da criança. Então ele associou que o papai voltava cedo para casa, ficava com ele, brincava, tal, tal, tal. Com a São Silvestre e todos os outros troféus que ele tinha, ele sai de casa 4 da manhã, voltava 3 da tarde, treinos longuíssimos, morto, ia dormir e nem via a criança. Então, essas situações de buscar o equilíbrio, né? Família, trabalho, treino, isso é fundamental para todos. E para a gente caminhar aqui para o final, Diego, que dicas você daria para os pais que ainda estão na dúvida se procura natação, se matricula, ou qual faixa etária é melhor para entrar na natação, se existe isso, se tem momentos ali para ele entrar? Qual é o conselho aí que você daria para os pais aí que estão assistindo? Primeiro ponto, acho que assim, a natação é para qualquer idade, qualquer momento. Isso até para qualquer coisa que você queira aprender na vida, não só natação. Eu mesmo consegui falar um pouco de francês, comecei a fazer aula com 40 anos, quero tocar algum instrumento que eu não sei tocar nada, nenhum instrumento. Talvez começar a tocar, sei lá, bateria, violão, guitarra com 60 anos, enfim. Então nunca é tarde para você aprender alguma coisa. Vai ter mais dificuldade? Vai, lógico, mas nunca é tarde. Ponha isso na sua cabeça. Se você quer, você consegue. No caso da natação especificamente, é fundamental que, primeiro, de novo, por questão de sobrevivência e saúde, os pais incentivem os filhos a começarem a nadar. Isso desde bebezinho, desde praticamente quando a criança nasce. Isso é muito importante. Teve até um caso, você comentou sobre óbitos, né, de afogamento, faixa etária assim, infantil. Teve um caso de quase um afogamento, até de uma família de conhecidos, não são meus amigos. Em janeiro, aquele famoso churrascão, todo mundo ali tomando, gostoso, ambiente de piscina, uma criança de 2 ou 3 anos entrou na água, ninguém viu direito, começou a se afogar até que um viu, ninguém sabia fazer direito os primeiros socorros, enfim. Então, é fundamental que os pais incentivem as crianças a nadarem até ter uma boa autonomia, se possível, depois trabalhando nas coordenações dos nados, para que depois ela consiga ficar tranquila, livre, sossegada, em qualquer tipo de situação. Então, esse incentivo, e hoje em dia nós temos vários condomínios com piscina, várias academias com piscina. O Brasil até deve ter se dado muito mais rápido que eu, deve ter um país com uma quantidade de piscinas gigante para você conseguir desenvolver natação ou até para quem mora em ambientes mais afastados dos grandes centros, né? Rio, lago, enfim. Então você tem muitas opções para que você desenvolva a natação e procure um lugar que você se sinta bem, que você seja bem atendido, que o seu filho realmente se sinta e queira voltar. Se a criança pede para voltar num lugar que ela está gostando, essa é uma das maiores vitórias que os pais podem ter, seja na escola ou numa escola de natação. É, você começou aí a iniciar desde bebê. A aula de natação ela não começa dentro de uma piscina, ela já começa no banho, no chuveiro. Ali você já está fazendo as primeiras adaptações, que é importante. Eu tenho até um caso de um aluno que eu peguei na aula particular, até aqui na região da Lapa mesmo. Ele chegou para mim com 3 anos. Ele não gostava da água no rosto, porque durante o banho a mãe colocava um pano, limpava o rosto o tempo todo, então ele não se sentia confortável com essa água no rosto. Então imagina ele iniciar essa aula de natação que essa aula já podia ter iniciado ali no chuveiro. Então tinha essa resistência. Em menos de um ano, hoje ele já faz tudo na piscina, sustentação, flutuação. Ontem mesmo eu recebi um vídeo do pai que ele foi viajar, que ele falou: olha o que o Tomás está fazendo, cambalhota para frente, cambalhota para trás, sustentando. Em menos de um ano ele já tem, entre aspas, essa sobrevivência aquática. Então, quanto mais cedo você colocar, e os resultados com crianças são muito rápidos, né? E, pô, com certeza a natação vai salvar muitas vidas aí. Diego, eu queria que você deixasse aí seus contatos para quem quiser fazer parte aí do Trilopes, como é que faz, qual que é o Instagram, quem quiser conhecer sua história, conhecer essas 50 provas que você vai passar aí, acompanhar toda a sua história, ou os seus treinos, 366 treinos, que esse ano tem um dia a mais. Conta aí pro povo. Bom, legal. Bom, da assessoria, é mais fácil sempre não, mais fácil pelo menos nessa nossa fase da vida via Instagram. Então, da assessoria, o nosso Instagram é o @trilopesoficial. Então, do triatlon, né? Lopes, que é meu sobrenome com Z de zebra no final, oficial. Então, Trilopes Oficial, tudo junto. E os meus perfis, né, pessoais, mas também são profissionais, é o @Diego Trilopes, tudo junto também. Desses meus dois projetos desse ano, que são correr todos os dias do ano, no mínimo 3 quilômetros. Até a média até agora deu 10K, a média diária dos meus treinos desde o dia 1º de janeiro.
e também fazer 50 provas, em homenagem aos meus 50 anos, provas de corrida de asfalto, montanha ou aquatlon, né? Então são os três tipos de provas que eu estou objetivando esse ano. O dos treinos de corrida são 366, né? 366 dias correndo diferente. Então tudo junto no Instagram. E o das provas são 50 anos, 50 provas. Também número 50 anos, número 50 provas, tudo junto. São os dois perfis. Quem puder seguir a gente, agradecemos. Queria agradecer muito a presença aqui do Diego, agradecer você que acompanha a gente. Siga o canal da Natação Criativa, ative a notificação, siga os canais do Diego. Você não sabe como um clique seu é importante para a gente, para fazer os canais crescerem e levar esse conteúdo para mais gente. Então compartilha, com certeza alguém tem que ouvir essa história. Você conhece algum pai, alguma mãe, algum tutor que está na dúvida de colocar o filho na natação e você sabe a importância, manda essa entrevista para ele. E queria agradecer os nossos parceiros, a Sobrasa, que está aí na cabeça do Diego, aí, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG sem fins lucrativos que visa aí a redução do caso de afogamentos. Aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter seu próprio aplicativo? Não é, com o seu logo, com a sua marca, agregando valor para a sua marca. Piscinas litro a litro, que vai te auxiliar aí na manutenção da sua piscina diária. Plataforma Educar, para te auxiliar nos seus estudos, para você estudar em casa, no conforto da sua casa. E aqui o jogo da memória da Flote. E eu quero ver você usando a criatividade, não usando o jogo da memória só para o jogo da memória. Então vamos dar um exemplo, não só para os pequenos, mas também para os maiores. Você monta uma série, sei lá, uma série de 200 metros, o aluno chega e ele tem que virar. Se ele acertar o par, você muda para a série seguinte. Se ele não acertar o par, ele tem que repetir a série. Então deixa a aula muito mais motivante. Ali ele fica na expectativa se ele vai acertar, se ele não vai acertar. Aí um aluno está na outra série primeiro, o outro ainda não está, e você vai deixando a sua aula um pouco mais criativa. Então, muito obrigado a vocês que acompanham a gente. Obrigado mesmo aí pelo apoio e compartilhe esse canal. E eu vou convidar o Diego para mais uma entrevista agora falando sobre triatlon. Topa aí, Diegão? Opa, tamo junto, vambora. Então, confira aí a próxima entrevista sobre triatlon e até a próxima.